Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Apesar de que às vezes a gente não consegue estar no nosso estado mais elevado de, de plena luz, né? Às vezes nós estamos visitando as nossas sombras, o que é extremamente normal. Todos nós passamos por infinitos processos, todos nós passamos por infinitas situações que às vezes acabam nos deixando inquietos, ansiosos, né? A vida, ela é uma caixa de bombom, uma caixa de surpresa, né? Todo dia que começa, cada vez que o sol nasce ou se põe, né? Assim como ele nasce, ele traz pra gente novos recomeços, novas oportunidades. Quando ele se põe, ele leva com ele os aprendizados daquele dia, não é? E eu venho aqui hoje com um interesse muito específico, um propósito muito específico, que é falar, conversar um pouco com vocês a respeito dessa ferramenta tão incrível que já transformou a minha vida e a vida de inúmeras pessoas em milhares de anos, né? Não é uma sabedoria nova, é uma sabedoria ancestral, que é essa sabedoria que vem através do tarô, através dos oráculos, né? O meu intuito aqui nesse vídeo é conversar com vocês, né? Explicar um pouco tudo que eu já aprendi. Quem me conhece há bastante tempo, talvez até se surpreenda por algum momento, mas logo vai se dar de conta que eu sempre tive a intuição aflorada, que eu sempre fui impulsiva, que eu sempre corri atrás daquilo que eu acreditei, seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja de forma familiar, enfim. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos. E esse momento em que eu vivo atualmente hoje, gente, eu já tenho 34 anos, né? É bastante tempo. Pra mim é bastante tempo, porque eu já acumulei infinitas informações. E é quando eu falo em acúmulo de informações que eu me dou de conta que eu tenho bastante coisa para passar e que tá guardada só comigo. E que muito dessas coisas que eu aprendi ao decorrer desses anos, eu deixei elas guardadas comigo por medo da crítica, por medo de sair da própria zona de conforto. Mas por determinados momentos eu me dou de conta que toda vez que eu esqueci a crítica ou esqueci o elogio, ou seja, estou aqui para conversar a respeito de um assunto independente do resultado que ele traga, porque eu sei do que eu estou falando. Eu tenho conhecimento, eu tenho energia, eu tenho vontade e eu tenho entendimento para trazer esse assunto à tona e nós discutirmos, né? Quem me conhece, acredito que lembre os meus colegas lá no terceiro ano. Não sei se alguém vai ser atingido a ver esse vídeo, mas se for, saiba que eu sinto extremamente saudade da época do ensino médio. Acho que quando a gente está no ensino médio, muitos despertares acontecem na nossa vida e a gente se encontra muito em determinadas áreas, as quais a gente vai acabar seguindo ao decorrer da nossa vida. Então foi lá, 17 anos atrás, né, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, a primeira vez que eu expus aos meus colegas, as pessoas que estavam lá ao meu redor naquela época, naquele momento, o poder da transformação, um poder que até eu, na época, desconhecia do tão quão grande ele era, no auxílio da tomada de decisões, no auxílio, no esclarecimento e no direcionamento de coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Às vezes para segurar uma ansiedade, às vezes para segurar um medo, às vezes para acalentar um coração, um direcionamento de o porquê e como, quando
são ferramentas, né? Eu falo nos oráculos, são ferramentas sutis, né? Tarô, oráculo, como você quiser chamar, o baralho de cartas, né? Muito se usou na antiguidade, né? Muito foi feito desde lá até aqui, mas ainda assim existe um preconceito e uma desinformação muito grande por meio de inúmeras vertentes, né? Eu conheço bastante religiões, muitas das quais eu participei por determinado tempo, 1 ano, 6 meses, outras eu fiquei por bem mais tempo, né? Eu tenho um apreço e um carinho muito grande por toda e qualquer energia que transforme a vida das pessoas para algo melhor, que traga para a vida de nós, seres humanos, uma plenitude, uma tranquilidade, um sossego, um respiro, né? Mais tranquilo. E o tarô, ele faz isso com a gente, né? Eu acho que é uma coisa assim que você já pode ir começando a refletir, a pensar a respeito o que te traz a desconfiança e o medo, né? Pra cá, pra essa ferramenta. O que essa ferramenta te ensina e o que essa ferramenta te mostra, né? Parece adivinhação, né? Mas não é. O tarô, ele não é uma adivinhação, ele é uma ferramenta que exige de quem está fazendo a leitura muito estudo, muita preparação, porque é de extrema responsabilidade. Quando eu decidi estudar mais a respeito do tarô, que foi lá, veja bem, eu fiz o primeiro estudo lá com 17 anos, né, 16, 17 anos, foi meu primeiro contato, foi a primeira vez que eu peguei as cartas. Com 17 anos eu já tirei para algumas pessoas, porque logo que tu aprende, vem aquela vontade, né, quero passar à frente, quero fazer leituras para as pessoas, eu quero conversar com elas a respeito daquilo que eu estou aprendendo e daquilo que eu estou conseguindo fazer, né? E aí o que acontece? Aí a gente vai lá e faz. Logo em seguida, com 18, 19, 20, 21, 22 anos, eu entrei para a faculdade, fiz faculdade de matemática, que é uma coisa que me fechou muito no meu campo de trabalho naquele momento, né, onde eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar. Foi na mesma época que eu me tornei chefe de produção na área que eu atuo hoje, que é estilismo, né? Na época eu era só costureira, mas eu fui me desenvolvendo dentro das áreas, sempre em contato direto, né? E foi uma ferramenta que ela ficou então adormecida ali, né? Até porque do lugar de onde eu venho, de onde eu nasci, que é a fronteira com a Argentina, essa cultura ela não é tão abrangente, né? Pelo menos na época em que eu morava lá, as pessoas tinham um pouco até de medo dessa pseudociência, né? Ciência. Eu acredito que são ferramentas de autoconhecimento, né? O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Mais tarde, vindo então morar em Santa Maria, já ali com os meus 25 anos, foi quando eu tive algumas decepções, algumas desilusões, né? Quem me acompanha a minha vida sabe mais ou menos o que se passou e como a gente entende, né, as situações que ocorrem na nossa vida, né? Como que isso aconteceu comigo? Eu estava ali, eu estava presente mesmo? O que estava acontecendo que eu não percebi o que estava acontecendo, né? E essa busca por esse entendimento, por esse crescimento, por esse saber, se tornou cada vez mais necessário na minha vida. Foi então que eu tive um contato muito forte com a espiritualidade através do xamanismo e em contato com uma mulher medicina, eu questionei, né, inclusive pro tarô, qual era o meu caminho,
qual era a minha missão de vida, qual era o meu propósito. E eu já esperava que essa resposta viesse assim de imediato, né? O tarô vai me dizer isso tudo. A gente não, o tarô não diz tudo de uma vez só. É um direcionamento. Você coloca uma questão pro tarô e ele vai te dar um direcionamento daquilo que provavelmente a energia está propícia para que ocorra. Correto? Então é uma leitura das energias sutis. Então a primeira coisa que você precisa entender é que é um trabalho extremamente sério e que, assim como em todas as áreas existem corrupção. Eu não gosto de falar disso, mas é verdade. Existe corrupção, existem pessoas que não fazem esse uso ou estudo de uma forma clara, né, que acabam enganando as pessoas. Existe, mas isso existe em todas as áreas. Então a questão não é a área de atuação daquela pessoa ou não é aquilo que a pessoa está fazendo, mas a pessoa em si que é corrupta, né? Então, assim, o meu intuito aqui com o tarô, e principalmente nessa semana que se inicia agora, é trazer esse esclarecimento, né? A gente está finalizando o mês de março, nós estamos finalmente entrando e bem localizados na era de Aquário. A gente está numa era de transformação, uma era de acordar, né? Acordar para aquilo que faz bem para nós e aquilo que faz bem para as outras pessoas. E é nesse processo de acordar, é nesse processo de refletir, de dizer aquilo que se pensa e que se acredita, que eu venho aqui com as ferramentas do tarô, né? Tô tentando ser o mais curta e breve possível, mas é uma dificuldade extrema que eu tenho. Os vídeos que eu faço sempre ficam longos, porque realmente, gente, eu tô falando sobre uma ferramenta de autoconhecimento de milhares e milhares de anos, que ajuda milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. É uma ferramenta que me ajuda, uma ferramenta a qual as pessoas que hoje circundam a minha vivência utilizam, e são ferramentas que estão transformando a vida das pessoas. E eu não posso deixar de comentar com vocês ou de ajudar vocês, sendo que eu já fui muito ajudada. E voltando, né, ao meu processo de como eu cheguei até aqui e por que eu faço essas leituras hoje e por que pela primeira vez nesses 34 anos, nesses 17 anos que eu estudo tarô, eu abri a caixinha de perguntas e estou fazendo as tiragens de tarô, porque eu acredito na evolução nossa. Eu acredito que essa ferramenta ela ajuda muito e direciona muito também. Atualmente, né, depois desse esclarecimento que eu tive lá com os meus 25 anos, onde eu conversei com a mulher em medicina, dentro do xamanismo, ela me orientou, né, que isso era uma ferramenta de extrema responsabilidade, que ao fazer uma leitura, eu direcionava a vida de um ser humano, tanto para bem como para mal, né? Tem um amigo meu, que inclusive também trabalha com o tarô, com os oráculos, que ele fala que a magia é como uma faca, né? E se tu for observar, a gente volta e meia, às vezes fala, aquilo que nós falamos, né? As nossas palavras, elas têm um poder de machucar ou de curar. Com a ferramenta do tarô, acontece a mesma coisa. A gente pode ajudar ou pode machucar. O meu intuito aqui é ajudar. Então, depois dos 25 anos, gente, já fazem quase 10 anos que eu me preparo e que eu estudo para trazer para vocês essa ferramenta de uma forma mais clara e que traga benefícios para vocês e, obviamente, para toda a humanidade. Todo mundo cresce, todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz.